Podemos então continuar? Acho que, acho que sim. Melhorou, gente, o áudio? Bastante. Ah, que maravilha, divide-se a internet É, então. agora tá tudo tranquilo, né? Então, beleza, vamos lá. Então, essa é a fotinho que a gente viu, né, que é aquele desenho esquemático, né, do processo de enfermagem. Então, as 5 etapas, né, cada etapa a gente vai executar separadamente e todas as etapas elas vão ser direcionadas pela teoria de enfermagem. Eu coloquei as ferramentas em cima que a gente utiliza, né, nas diferentes etapas do processo. Aqui eu coloquei um desenho esquemático para vocês, então nesse desenhozinho mostra pra gente o profissional enfermeiro, ele vestido pelo conhecimento da teoria de enfermagem que ele está utilizando, que é a teoria de Van da Horta. Então, quando a gente utiliza uma teoria, a gente pega o princípio daquela teoria e a gente fundamenta, né, o nosso universo, a gente passa a enxergar o outro de acordo com o princípio da teórica que a gente está utilizando. Como nós estamos trabalhando com Van da Horta, a gente vai observar que ela enxerga o indivíduo, né, em 3 esferas de necessidades, que é psicoespiritual, psicossocial e psicobiológica. E aí aqui o enfermeiro passa a enxergar, né, o indivíduo utilizando esse princípio, que é o paciente dele, e ele aplica o processo de enfermagem. Então, ele vem cá, a primeira etapa do processo, que é a investigação, então investiga esse indivíduo na ótica de Van da Horta. Ele elabora as necessidades de saúde desse indivíduo com foco no universo de Van da Horta. Ele faz a apresentação do resultado esperado e das intervenções necessárias, utilizando essa percepção. Implementa o cuidado, né? Ou seja, ele elabora uma prescrição, depois ele vem e avalia qual foi a resposta que o paciente, que a pessoa, né, forneceu, que a pessoa demonstrou com a utilização, né, com a implementação daquelas intervenções. Então, a atenção prestada, ela é com foco no paciente. Então, o cuidado, ele é individualizado. Então, o cuidado, ele vai ser um cuidado integral, né? Ele vai ser um cuidado humano, né? Ele vai ser um cuidado mais completo do que quando a gente não utiliza o foco, né, como paciente. Então, o foco nunca é a doença, o foco é a pessoa, né, o foco, o núcleo do atendimento é aquela pessoa que eu estou atendendo e não o problema. Então, eu nunca vou tratar a lesão, eu nunca vou tratar a doença, eu vou tratar a pessoa. E nesse contexto de tratar a pessoa, a gente vai conseguir chegar, né, a sanar o problema que ela tem, que pode ser a doença ou a patologia. Aqui a gente tem a segurança do paciente, né? Então, essas são as 6 metas internacionais de segurança do paciente, e nessas metas foi um compromisso, né, que as pessoas fizeram para poder garantir a segurança das pessoas dentro das instituições de saúde. Então, quando a gente aplica o processo de enfermagem voltado para essas metas internacionais, a gente vai fazer o quê? Identificar, né, quais são os riscos que essa pessoa está susceptível, e para esses riscos ou para essas situações, a gente sempre vai implementar o melhor cuidado a partir da necessidade de saúde que foi identificada, e com isso a gente vai conseguir promover um cuidado seguro, um cuidado de qualidade, que é um cuidado efetivo. E concomitante a isso, a gente identifica e minimiza a ocorrência de eventos adversos. É quando a gente pensa o que é um evento diverso? É algum dano que é decorrente da assistência à saúde e que não deveria de acontecer, como, por exemplo, as IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Elas são eventos adversos, né? Então, quando ele desenvolve uma infecção relacionada à utilização de um catéter, por exemplo, um catéter vesical, de um acesso venoso, né? Não deveria de acontecer isso. Então, isso é um evento adverso. Então, o processo de enfermagem ajuda a gente a prevenir também, né, esse acontecimento, tá? A Daniela está me perguntando em qual sessão que está essa explicação. Então, essa aula de processo de enfermagem, ela está na sessão 1.2.
tá? Então, a seção 1.2, ela está falando só sobre o processo de enfermagem. A Júlia me perguntou as perguntas para fazer a investigação do paciente, se é padronizada em cada hospital ou clínica, ou o enfermeiro que está fazendo a anamnese que decide a pergunta. Então, a pergunta, ela vai muito pela clínica do paciente, né? Mas a anamnese, a gente tem uma estrutura básica de anamnese que a gente aprende, né? Que vocês aprenderam lá na semiologia, e que essa estrutura, ela não vai mudar muito, não. Já o exame físico, aí sim, né? Porque a gente tem vários tipos de investigação de acordo com, né, a clínica, de acordo com o tipo de paciente que a gente estiver atendendo. Então, o exame físico pode ser um exame físico direcionado ou pode ser um exame físico completo, né, detalhado. Então, isso pode mudar sim. E os impressos, eles não são universais. Então, cada hospital, ele tem autonomia de elaborar o seu impresso, solicitando as informações que são adequadas, que são ideais para a prestação do cuidado, tá? Então, a gente pode sim ter essa realidade. Aí aqui eu coloquei para vocês o processo de enfermagem que a Ananda propôs nessa versão nova, que é a de 2018. Então, o que a Ananda ela colocou nessa versão? Ela falou que o processo de enfermagem não muda desse que a gente está vendo, não. Mas esse processo de enfermagem que a Ananda apresenta para a gente, fala assim, que tem que estar fundamentado numa teoria de enfermagem, que é uma ciência, tá vendo? Então, o processo tem que ser guiado por essa teoria. A gente vai fazer a avaliação do paciente. Depois, no planejamento, ele fala que tem que ter uma relação entre a elaboração de diagnóstico de enfermagem, a apresentação do resultado de enfermagem e as intervenções que serão aplicadas. Depois que eu fiz essas 3 etapas, eu vou implementar, que é eu colocar em prática o cuidado que eu selecionei para esse paciente. E vou manter uma reavaliação contínua, ou seja, continuamente eu vou ficar avaliando o paciente para ver qual que é a resposta que ele me dá. Então, eu utilizei a teoria de Van der Horta, investiguei guiado por essa teoria. Depois que eu investiguei, eu levantei os problemas de enfermagem, nomeando, né, representando com a utilização de diagnóstico. Elaborei o resultado para esses problemas, o que eu espero para esses problemas que eu identifiquei. Junto com o que eu espero para esses problemas que eu identifiquei, eu penso quais as ações que eu poderia realizar para sanar, para minimizar esses problemas. Aí é que eu implemento essas ações através de uma prescrição de enfermagem e nessa 5ª etapa eu continuo avaliando para ver quais foram as respostas que o indivíduo ele me apresentou. E o foco do processo de enfermagem é o que eu falei para vocês, é a pessoa, né? É a família, é o grupo, a comunidade, né? Ou a sociedade. Então, o foco é sempre a pessoa, né, que recebe o cuidado. Ele que é o centro, né, da atenção. O que diferencia o modelo biomédico, né? Porque o modelo biomédico, o foco é a doença, né? E não a pessoa. E aí a gente gera uma questão, né? Então, sistematização da assistência de enfermagem é a mesma coisa que processo de enfermagem? Essa pergunta que a gente sempre se depara com ela, né? A mesma coisa sai processo de enfermagem? Então, não é a mesma coisa, né? A SAI é uma metodologia ampla que utiliza outras ferramentas para organizar, para sistematizar o cuidado de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ele é uma das etapas que compõe a SAI. Então, dentro dessa metodologia, dentro desse universo maior, eu tenho a aplicação do processo de enfermagem. Então, ele é uma das etapas, ele é uma das ferramentas que, em conjunto com outras, forma ou gera a sistematização da assistência. Essa metodologia, né, profissional que é utilizada para organizar, ou seja, para sistematizar a assistência de enfermagem. E aí eu pergunto para vocês, isso é claro para vocês? Vocês conseguem entender isso ou vocês têm alguma dúvida ainda acerca da diferença entre sistematização da assistência e processo de enfermagem? O que vocês acham? Tá tranquilo? Eu tô de boa. Eu compreendi. Beth. Aline, Oi? você pode explicar de novo, por favor, rapidinho? O que você não entendeu, Ana? A diferença, você pode só explicar rapidinho de novo, por favor?
Então, a sistematização da assistência, ela é uma metodologia científica. Então, nessa metodologia científica, a gente utiliza outras ferramentas em conjunto para organizar o cuidado de enfermagem. Nessa metodologia científica, que é a sistematização da assistência de enfermagem, uma dessas ferramentas é o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ele faz parte de um grupo de ações que são utilizadas ou que são agregadas para poder colocar em prática a metodologia profissional, que é a metodologia da sistematização da assistência de enfermagem. Então, sempre que a gente se referir à metodologia científica da sistematização da assistência de enfermagem, a gente está se referindo ao uso do processo de enfermagem, fundamentado por uma teoria de enfermagem e somado a outras ferramentas, como a prática baseada em evidência, os protocolos clínicos, os procedimentos operacionais padrão e sistêmico, os usos de indicadores. Então, a metodologia de sistematizar, de organizar a assistência, ela é um grupo de informação, né, um grupo de ações maiores. E o processo de enfermagem se refere exclusivamente àquele método clínico de avaliar o indivíduo para a gente poder identificar as necessidades de saúde, planejar o resultado e os cuidados necessários, implementar esses cuidados e avaliar a resposta que o indivíduo nos apresentou frente a essas intervenções que foram implementadas. Vocês acham que fica melhor assim? Que consegue esclarecer? Eu entendi, tá tranquilo agora. Obrigada. Então, nada, maravilha. E aí, gente, a gente tem algumas características do processo de enfermagem que eu fui até apresentando para vocês no decorrer, né, da explicação. Então, ele é intencional, organizado e sistemático. Intencional porque cada etapa tem uma intenção específica. Organizado porque vocês viram que ele é uma sequência, né, ele é sistemático e tem as etapas que são seguidas, né, naquela ordem. Primeiro eu investigo, depois eu levanto o diagnóstico, depois eu faço resultado, e planejo as intervenções, depois eu implemento e por último eu avalio. Então, por isso que gera essa característica de ser intencional, organizado e sistemático. Além dessa característica, outra característica do processo que é importante é a questão dele ser humanístico. Então, quando eu utilizo o processo de enfermagem, o cuidado ele é mais humano, porque ele usa aquele princípio teórico. Então, o cuidado ele é integral, a gente pega todas as necessidades de saúde do indivíduo, não somente as necessidades biológicas, que é o que caracteriza o processo, né, o modelo biomédico. Então, o modelo biomédico ele sempre vai, né, ser aquele modelo que é utilizado para a gente, que é focado na doença, né? Que a gente não foca no indivíduo como um todo. Então, como eu vou tratar uma lesão, eu foco só na lesão. Eu não foco no indivíduo integralmente. Então, eu não foco assim, se ele tem outros problemas de saúde, se ele usa medicamentos, quais as repercussões sociais, espirituais, né, emocionais que essa lesão trouxe para esse indivíduo, né? O seu papel dentro da sociedade, como que ele foi modificado, né? Pela presença daquela situação. Então, o humanístico é por isso. A assistência ela é integral, ela é holística quando a gente utiliza o processo, né? Principalmente fundamentado nessa teoria de enfermagem. É por etapa, cíclico e dinâmico, então cada etapa, né, tem uma finalidade, ele é um ciclo porque as etapas são dependentes, então a etapa seguinte, ela sempre está relacionada à etapa anterior. E ele é dinâmico porque pode acontecer alterações, né, no decorrer da sua aplicação e que a gente vai ter que ficar atento a essas alterações. Ele é focalizado em resultados, então a gente sempre sabe qual que é o resultado que a gente quer alcançar e o custo dele é efetivo, né? Então, ele não tem um custo grande, né, adicional na hora que a gente faz a implementação do cuidado. Então, fala-se que ele é de custo efetivo, né? Não onera o serviço. Então, ele promove, né, a melhoria do cuidado, então a qualidade assistencial e, consequentemente, a gente também melhora os indicadores assistenciais, né, que são aqueles indicadores, por exemplo, de incidência de lesão por pressão, de ocorrência de queda, né? Isso tudo são indicadores assistenciais que vão medir a qualidade, né, do cuidado e a presença de eventos adversos também.
Ele é proativo, então com relação a esse proativo, a gente quer colocar assim, que ele não se preocupa com os problemas que estão presentes apenas no momento, né, da avaliação, mas ele também é focalizado, ele também está preocupado com problemas que possam vir a surgir no futuro. Então, outros problemas, né, que podem acometer o indivíduo. Então, ele vai prevenir agravos, né, e vai trabalhar com a segurança do paciente também. Então, por isso que fala que ele é proativo. Baseado em evidências, eu falei para vocês vão usar muito isso na disciplina do John, né? Que vocês já até começaram com algumas coisas. Então, toda vez que a gente for tomar uma decisão, por exemplo, o tipo de banho do paciente, um curativo de um acesso venoso, né? Um cuidado com o cateterismo, esse cuidado ele tem que ser baseado em evidência. Então, significa que esse cuidado ele já tem que ter sido testado, aplicado, testado e tem que ter sido comprovada a sua efetividade. Quanto melhor a evidência daquele cuidado para uma determinada resposta, melhor é o resultado que a gente vai colher. Então, se eu uso cuidado sem nível de evidência, aquele cuidado pode ser não científico, pode ser empírico e pode não gerar resultado. Em contrapartida, aqueles que demonstram melhor evidência são cuidados que já foram testados. Então, é certo, é claro que esse cuidado, ele é aplicável, esse cuidado, né, ele gera uma resposta para aquela ação que eu estou utilizando, né, para aquela ação que eu estou trabalhando, tá? Intuitivo e lógico, porque a gente utiliza muito a intuição na hora da gente aplicar o nosso conhecimento. Então, essa intuição pode ser quando a gente tem uma percepção, a gente faz uma inferência sobre uma determinada situação. Então, por exemplo, um indivíduo que utiliza um acesso venoso periférico, a gente tem uma intuição que esse acesso pode ter o extravasamento do vaso sanguíneo? A gente tem uma intuição que esse acesso pode ter invasão de um micro-organismo para a corrente sanguínea, para o tecido no qual ele foi inserido. Então, isso é uma intuição, tá? E lógico, é quando o raciocínio ele é muito óbvio. Por exemplo, um paciente agitado numa maca alta e com a grade baixa, a gente pode ter o raciocínio lógico. O que pode acontecer com esse indivíduo? Queda, tá? Então, isso a gente fala que é intuição e raciocínio lógico. É claro que essa intuição tem que ser baseada em evidência clínica, tá? Não posso ter uma intuição do nada, assim, que não tem nenhuma correlação com a clínica do paciente, não. Então, essa intuição ela tem que ser algo baseado em evidência. Então, às vezes, você pode olhar para o semblante do paciente e perceber que ele está entristecido. Então, qual que é a sua intuição? Que essa internação trouxe uma baixa autoestima nesse paciente. Mas quando vai te perguntar por quê, você vai ter ali uma evidência clínica que sustenta essa sua intuição. O que você está achando que está acontecendo com aquele indivíduo? Se você estiver querendo perguntar, gente, vocês abrem esse microfone e fala, tá? Para eu poder responder e tirar as dúvidas que vocês têm, tá? Eu tô vendo todo mundo, tá? Eu tô vendo o Jefferson ali, eu tô vendo todo mundo que tá aí com a câmera ligada, eu vejo todo mundo. Tô olhando pro rostinho de vocês, eu fico vendo as expressões, né, para ver se tem alguma carinha de Hoje, dúvida, de interrogação. É não, assim? professora, às vezes que eu tô passando umas caras meio de dúvida aí, mas não, porque eu vou lendo junto com você, tá? Então, Tá, sem por problema. isso que eu E aí, ele é tô com dúvida, mas tá tranquilo. reflexivo, Tá. ele é criativo, ele é orientado para melhoria, tá? Então, reflexivo porque ele vai precisar, né, da gente fazer essa reflexão, né, sobre formas de avaliação. Aí uma de vocês perguntou, né, sobre a questão, né, do processo, aquela lá é uma reflexão, né? E aí, Aline, eu uso um instrumento que todo mundo usa ou elaboro um só para mim? Então, isso é uma reflexão, né, sobre a primeira etapa, que é a investigação. Ele é criativo porque às vezes a gente vai ter que ter uma estratégia de atuação e orientado para melhoria, porque de repente a gente vai precisar, né, de fazer algumas correções. Por exemplo, alguns instrumentos de coleta de dados, quando a gente vai fazer a auditoria, a gente vê muito que está escrito lá para poder fazer a ausculta cardíaca do paciente. Aí a gente pergunta para os enfermeiros, vocês auscultam aqui? Aí eles falam assim, não. Então, por que tem
aquela ausculta lá, se eles não auscultam, né? Então, isso é uma coisa que vai ter que melhorar. Ou treina eles, né, e ensina eles a auscultar, ou tira a ausculta e substitui aquela ausculta por uma outra avaliação clínica, como, por exemplo, uma interpretação de um eletrocardiograma, se o paciente é monitorizado, ou então a avaliação da frequência cardíaca, a qualidade do pulso, né? Pode ser avaliações que a gente substitua a ausculta e que as alterações ali a gente vai poder produzir alguma coisa, né, com esses dados. Então, não tem padrão, né? A gente tem que ver de acordo com a nossa necessidade. Então, cada uma das 5 etapas vai ajudar a gente a organizar, né, o cuidado, a priorizar. Então, o que é priorizar? É atentar para aquelas necessidades que são mais urgentes, aquelas que podem ameaçar a vida do indivíduo. Então, isso é prioridade de cuidado, tá? Todas as necessidades são importantes, tanto as físicas, quanto as emocionais, quanto as biológicas. Porém, aquelas que ameaçam a vida, elas têm prioridade de atendimento. Então, eu vou atender primeiro as que ameaçam a vida e depois as demais necessidades de saúde. Manter o foco naquilo que é importante, que é o estado de saúde, a qualidade de vida, né, do indivíduo, bem-estar. Então, por exemplo, se a gente tiver com um paciente terminal, o paciente terminal, eu não quero a cura de nada, porque ele é terminal, ele está num processo de morte, no processo de finalização mesmo daquele quadro irreversível, né, de adoecimento. Então, o foco para mim ali não é curar nada, mas é promover a qualidade de vida, bem-estar, diminuir a dor, né, promover uma morte tranquila para ele. Formar hábitos de raciocínio, né, que vão ajudar a pessoa a obter confiança, né, e as habilidades necessárias para pensar criticamente. Então, a tomada de decisão, ela vai ser mais segura, ela vai ser um processo mais fácil à medida que o conhecimento ele também vai evoluindo, né, fica melhor. Aí a primeira etapa do processo de enfermagem, que a gente chama de investigação, né? Então a gente define essa primeira etapa, né? A primeira etapa ela vai ser definida como um processo deliberado, sistemático e contínuo e tem por finalidade obter as informações sobre a pessoa, família e a coletividade humana e sobre as respostas destes em um processo de saúde e doença. Então o próprio nome já diz, a primeira etapa ela é a investigação. O que a gente quer levantar na investigação? As informações acerca do processo de vida e de saúde do indivíduo. E a investigação, ela é a base para todas as outras etapas do processo de enfermagem. Então, ela que sustenta as demais etapas. Uma investigação feita, né, faz com que a gente consiga identificar melhormente os diagnósticos de enfermagem, faça um planejamento, né, um resultado esperado melhor, selecione as intervenções mais adequadas, implemente corretamente, o que automaticamente vai gerar para a gente a produção de respostas, né, satisfatórias, que a gente vai identificar lá na etapa de avaliação. Então, tem que ficar claro para a gente que a investigação é a coleta de informações. Como que a gente faz essa coleta? Nessa ordem, a anamnese, que é uma entrevista estruturada, né, sistemática, exame físico e realização de exames complementares. Oi? Alguém falou? Então, a anamnese primeiro, depois exame físico e depois a consulta aos exames complementares, que podem ser exames de imagem ou exames laboratoriais, né? O que a gente tem. Pode falar. Aline, Oi. é nessa etapa da investigação que, quando a instituição não tem uma teoria que a gente escolhe qual usar, por exemplo, da horta? Não só na investigação, né? Mas em todo o processo de enfermagem, tá? Então, todas as etapas do processo de enfermagem, elas têm que ser fundamentadas por uma teórica. Se não tem na instituição uma teórica pré-estabelecida, você pode utilizar aquela que você domina, que aí pode ser a Wanda Horta, que vocês, né, acabaram tendo maior contato com a teoria de Wanda Horta. Mas não vai ser só nessa etapa, vai ser em todas, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta etapa. Entendi, obrigada. Nada. Desculpa.
Então, aqui, né, essa primeira etapa ela vai ajudar a gente a identificar, prevenir e tratar os problemas de saúde. Então, sempre as necessidades biológicas, sociais, espirituais e psíquicas do indivíduo. Tem que atender a todas, tá? Promover um funcionamento ideal, a independência e o bem-estar. E determinar os resultados junto com o paciente, né? Os resultados individualizados e sempre para o paciente. Então, essas informações ajudam a gente, né, na hora da coleta de dados. Essas informações elas vão ajudar a gente muito na hora de determinar os resultados que a gente quer alcançar para esse indivíduo. Depois que eu coletei todas as informações, que eu fiz a anamnese, fiz o exame físico, consultei os exames complementares, a minha coleta de dados, né, a minha investigação, ela foi finalizada. Então agora é a hora de eu fazer uma avaliação das informações, uma análise crítica daqueles dados que foram coletados. Então, nesse momento, eu vou realizar a leitura, né, analítica, né, através de uma análise de todos os dados que eu coletei, buscando informações que sejam pertinentes, que sejam importantes e que representem problemas que podem estar acontecendo naquele momento ou problemas futuros, ou seja, que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo a investigação, eu perguntei sobre alimentação. A pessoa me relatou uma alimentação inadequada. Então, essa alimentação inadequada, ela pode gerar problemas futuros para esse indivíduo? Se ela pode, eu vou deixar ela separada ali no cantinho. Depois, quando eu estava fazendo o exame físico, nas medidas antropométricas, eu identifiquei que a circunferência abdominal está elevada, o peso está elevado e o IMC está elevado também. Então, essas informações, elas são importantes e representam uma alteração do seu estado de saúde? Então, quando a gente vai ler a anamnese, o exame físico, os exames complementares, a gente vai fazer essa leitura analítica, tá? Então, nós temos uma técnica para poder adquirir as informações, seja na entrevista, na anamnese, seja no exame físico, ou seja nos exames complementares. Depois que a gente aplicou essa técnica para poder registrar essas informações, a gente lê analisando essas informações e buscando, então, os sinais, buscando, né, aquelas informações que nos representem algo. Então, nesse momento da análise, o que o enfermeiro vai fazer? Ele vai determinar e vai nomear as necessidades de saúde que precisam ser o foco do atendimento de enfermagem. Então, quando eu determinei a alimentação, o peso inadequado, eu vou nomear essa alimentação e esse peso. Então, eu vou apresentar um diagnóstico de enfermagem que represente essas informações, que nomeie essas informações. E esse diagnóstico, ele vai se tornar o foco do meu atendimento, porque eu vou querer algo para esse diagnóstico que foi identificado e a partir dali, o que eu vou fazer? Eu vou começar a planejar o meu cuidado para esse indivíduo. Oi, tá me ouvindo, gente? Gente. Estamos. Então tá, porque ficou assim tudo ruim aqui, aí eu fiquei sem ver. E a tela, vocês estão vendo o negocinho? Ela tá toda aberta, com as laterais aparecendo também. Agora pronto. Beleza. Agora foi. Então a análise criteriosa ela vai permitir isso, tá? E aí, essa análise, ela vai fazer a identificação daquilo que a gente chama, né, de características definidoras e de fatores relacionados. Então, o que significa isso? Toda vez quando o enfermeiro ele identificar nessas informações, esses dados coletados, ele vai nomear essas respostas então apresentadas. Nessa nomeação das respostas, muitas vezes a gente vai apresentar as características definidoras ou os fatores de risco que vão sustentar a existência do diagnóstico. Então, o que significa isso? Eu analisei os dados criteriosamente, apresentei a resposta que o paciente apresentou ao seu processo de vida, ao adoecimento, à utilização de um dispositivo, qual que seja a resposta, ok? A partir daí, essa resposta que eu nomeei, alguns sinais que eu utilizei para nomeá-la vão ser apresentados para a gente como característica definidora, que são sinais que comprovam a existência do problema. Deu problema no áudio. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim.
E como Então, repetir um pouquinho aquela primeira parte, porque deu problema no áudio, não conseguiu ouvir. tá, que a análise, então, né, dos dados coletados, depois dessa análise a A gente vai parte que você falou apresentar. do enfermeiro, assim. Ele vai apresentar as respostas, né, que o paciente apresentou frente a esse processo de vida, né? E muitas vezes, para apresentar essas respostas, a gente vai utilizar sinais, a gente vai utilizar dados clínicos. E esses dados clínicos, eles vão evidenciar a existência de um problema que já está presente no momento da avaliação, ou um problema que pode surgir. Então, eles acabam se tornando característica definidora ou fator de Ficou risco sem áudio agora. E agora? Deu agora, gente? O meu áudio está normal, não está falhando. Tá só travando um pouquinho, mas de vez em quando vai e O volta, meu áudio vai e também volta. tá normal, não tá falhando, não. Então, vamos lá, então. Então, aqui, gente, nessa parte da segunda etapa, que é a elaboração do diagnóstico de enfermagem, então vocês conseguiram entender? Depois que eu fiz a anamnese, o exame físico, os exames complementares, eu levantei as informações que são importantes, que são aqueles sinais clínicos, são aquelas informações que representam algo para mim. Eu tento nomear essas informações utilizando um título de diagnóstico de enfermagem. Esse título de diagnóstico, ou esse diagnóstico, ele vai ser o foco do atendimento de enfermagem. Então, qual que vai ser meu foco? Resolver aquele problema que foi identificado e nomeado pelo diagnóstico utilizado. Na hora que eu nomeio esse diagnóstico, eu utilizo indícios, informações para poder nomear. Então, por exemplo, um acesso venoso periférico. O acesso venoso periférico é uma informação, vocês concordam comigo? Esse acesso venoso periférico, eu quero nomear essa necessidade de saúde como? Aí eu vou colocar risco de trauma vascular. Então, quer dizer que o paciente que tem um acesso puncionado, ele pode ter um trauma vascular? Sim. Então, eu nomeei com risco de trauma vascular. Mas eu posso nomear também como risco de infecção? Posso. Eu posso nomear também como integridade tissular prejudicada? Posso. Tá? Posso nomear também como integridade tissular prejudicada. Então, eu vou nomeando várias necessidades de saúde que estão, né, relacionadas com a presença desse acesso venoso periférico. Aí eu vou pensar, o risco de infecção, ele existe por conta do dispositivo assistencial. Então, qual que é o fator de risco para infecção? Acesso venoso periférico. Então, é isso, que essas informações que levam a gente a nomear a necessidade de saúde, elas vão ser reconhecidas como a característica definidora, que comprova a existência do problema, ou como fator de risco, que é o risco que o indivíduo tem de desenvolver aquele problema. Aí eu coloquei uma foto feia, né? Que é uma paciente grande queimada. Então, essa paciente, ela foi submetida, né? Ela sofreu um trauma, e é um trauma de queimadura. Então, ela queimou 80% da superfície corpórea dela, e essas queimaduras são de terceiro grau. Então, tá vendo que tem uma capa, né, branca, rígida, dura, que sobre a pele dela? Então, isso aqui é uma destruição de todas as camadas da pele, uma queimadura de terceiro grau. E aí vocês conseguem visualizar que tem umas incisões aqui, tá vendo? Uma incisão aqui no tórax dela, bem na linha média do tórax, outra incisão aqui, tem uma incisão aqui no abdômen, outra aqui, várias incisões aqui, uma aqui embaixo, vocês estão conseguindo visualizar? Então, como é a queimadura de terceiro grau, a pele fica inelástica. A gente precisa de fazer essas escarotomias para permitir que o tórax dela consiga expandir, que ela consiga respirar. Mas qual que é a pergunta que a gente quer fazer para vocês? Como a queimadura afetou as necessidades de saúde desta paciente? Então, afetou as necessidades biológicas? Sim. As biológicas afetou vários sistemas. Então, afetou o sistema tegumentar, afetou o sistema respiratório, afetou o sistema circulatório. Então, ela tem um catéter de PIA aqui, ela tem um catéter venoso central.
afetou várias respostas, tá? Além disso, emocionalmente falando, afetou essa paciente? Com certeza. Hoje aqui ela tá grave, entubada, não consegue participar muito desse contexto. Mas quando ela acordar, ela vai ter uma repercussão importante? Sim. Espiritualmente pode afetar? Sim. Socialmente ela foi distanciada do ambiente domiciliar, da casa, da família? Sim. Então tem várias necessidades de saúde aí que foram afetadas, né, nessa paciente que sofreu trauma. Aí tá vendo aqui, está mostrando isso, a gente investigando ela do jeito que a gente está fazendo aqui e colocando várias possibilidades. Antes desse exame físico aqui, a gente faria a investigação através da anamnese. Então, quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? Ela é casada? Ela tem filho? Né, onde ela reside, a queixa principal dela que essa queimadura aconteceu como esse trauma, né? Foi acidente, foi agressão, foi tentativa de autoextermínio, qual foi o agente? Foi álcool com fogo, foi gasolina, qual o tempo que ela ficou queimando, qual que é o primeiro atendimento que ela recebeu. Então tem inúmeras perguntas que podem ser feitas para a gente conseguir, né, responder, para a gente conseguir sanar né, essa velocidade, essa necessidade de informações que a gente tem. O ambiente foi aberto ou foi um ambiente fechado? Porque o ambiente fechado, ela também vai ter lesão inalatória, ela vai aspirar fumaça, vai intoxicar, vai fazer lesão de vias aéreas, né? Então, várias informações, elas são importantes para a gente nesse contexto de identificar quem é essa paciente. O que vocês acham? Dá para entender? Sim ou não? Dá sim. Tá? Quando a gente vai cair aqui, aí nós vamos entrar naquele mesmo link, que a gente vai usar aquele link lá para todos os próximos encontros, para não precisar de ficar todo dia gerando um link para vocês. Tudo bem? Então, quando Ok. cair, vocês vão entrar de novo naquele mesmo link. Ok. Vai cair daqui a pouquinho. Então, o que é importante, né, para você enquanto cientista do cuidado, né? Então, é prevenção e tratamento consciência. Tem ações que são para tratar e tem ações que elas vão ser utilizadas para prevenir, como, por exemplo, a prevenção de infecção, né, relacionada aos dispositivos assistenciais, a perda da integridade da pele, a utilização da ventilação mecânica. O foco disso vai ser prevenção. Já outras situações ali, o foco é tratamento, como, por exemplo, restabelecer a integridade cutânea, permitir a expansão do tórax, né? Conter aquela alteração na distensão do abdômen, que pode aumentar a pressão dos órgãos intraabdominais. Então, viram que nós temos focos diferentes de acordo com as informações que nós coletamos? E aí, o que a gente utiliza na segunda etapa da taxonomia? Qual